Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa é uma saudação que está lá na Bíblia, que todo judeu conhece, que está dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um só. Essa declaração todo judeu aprende, todo judeu faz essa oração diariamente. E serve muito para nós, porque nós sabemos também que o Senhor é Deus e o Senhor é um só. Somente Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Nós sabemos disso. E hoje eu estava assistindo um podcast, que está tanto na moda fazer podcast atualmente, né? Eu só não faço podcast porque eu não tenho lugar nem tanta gente conhecida, famosa para convidar. Mas está fazendo sucesso o podcast. E eu estava assistindo hoje um podcast com um rabino. Só que não é um rabino qualquer. É um rabino que ele é da Cabala. Ele é cabalista. E eu comecei a perceber umas coisas que, por mais que eu soubesse que a Cabala tem coisas que não são bíblicas, que não são aquilo que a gente encontra na nossa Bíblia, aquilo que a gente estuda e vê na palavra da lei, dos profetas, aquilo tudo que a gente estuda e conhece tão bem, porque a Cabala não se baseia somente na Torá. A Torá é a Bíblia judaica, mas a Torá é a Bíblia que a gente conhece. A Torá, ela compreende basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia. É o chamado Pentateuco, que são os livros que foi escrito por Moisés. É o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. A Torá é isso, são esses 5 livros, o Pentateuco. Então até aí tudo bem, porque esses são os mesmos que a gente conhece. Então isso que eles estão estudando ali é o que a gente também estuda, a gente também conhece, a gente também crê. Mas a Cabala, ela usa outros livros, fora esse, com a mesma autoridade. Tudo bem a gente estudar em outros livros, lógico. A gente vai ver o que outros já estudaram antes de nós, sejam filósofos, sejam pastores, sejam bispos, sejam o que forem. Né? Não tem problema nenhum a gente estudar o que outras pessoas já estudaram antes de nós, já fizeram incursões mais profundas que as nossas para poder entender as coisas. Não há nada de errado nisso. Desde que a gente não dê a esses livros a autoridade que é dada somente à palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade. Autoridade de ser palavra de Deus. Né? Os outros livros não. Os outros livros são livros escritos por homens como nós, que estão sujeitos a errar também. Assim como nós estamos sujeitos a errar. Mas a Cabala, ela leva a esse nível. Escritos que aconteceram assim há bem menos tempo. A gente sabe que a Bíblia começou a ser escrita há 5, 6 mil anos atrás, né? Desde lá de Adão. Mas existem escritos de 1000 anos atrás, quer dizer, já 1000 anos depois de Jesus, que eles dão a autoridade divina. E se fosse realmente uma coisa que a gente visse que está em acordo com a palavra de Deus, tudo bem. Eu conheço vários autores atuais, contemporâneos, que escrevem livros excelentes, só que totalmente baseados na palavra de Deus, sem ir contra a palavra de Deus em momento algum. E até aí tudo bem. Quando começa a ir contra, aí a gente tem que começar a se preocupar e questionar. Jesus, falando com os discípulos dele, falou assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Vós não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então o que Jesus estava falando naquele momento era: os fariseus são os doutores da lei. Eles estudam, interpretam a Torá todos os dias lá na sinagoga. Só que no meio deles tem gente que é fermento, tem gente que está colocando um ensinamento que não vem de Deus, e ensinando como se fosse. Então isso é fermento. Isso não é a palavra de Deus pura, cristalina, verdadeira, como a gente espera que vocês aprendam sempre. Isso é uma palavra não inspirada por Deus. Então tomar cuidado com isso. Tome cuidado. Sabe, o próprio Jesus falou, na verdade, se a gente for olhar na palavra, quem mais Jesus criticou nessa vida foram os religiosos. Jesus abraçava a prostituta, curava leproso, confrontava endemoniado, mas quando chegava nos religiosos, normalmente era para confrontar. Normalmente era para usar da lambada, da vara. Porque os religiosos estão fazendo aquilo exatamente que Deus não queria que fizesse. Ensinando mentira para o povo que não sabia. Fazendo o povo se perder. Cego tentando guiar cegos. E isso Jesus foi muito contra. E quando Jesus olhava os fariseus fazendo o que eles faziam,
Ele falou para os discípulos e disse: olha, está vendo esses homens aí? O que eles ensinam, vocês podem até seguir, porque eles estão ensinando muitas vezes o que está na palavra de Deus, o que está na lei e nos profetas. Mas o que eles fazem, não imitem, porque eles não fazem o que é correto. Aí veio aquele ditado do mundo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos por aí. Então, a gente vê, sabe, que na nossa vida a gente tem muita coisa para aprender, a gente tem muita coisa para aperfeiçoar nossos passos, sabe? E quando eu vi esse rabino falando, me deu assim uma dor no coração de ver uma pessoa que está se colocando como autoridade sacerdotal, sabe, como alguém que interpreta e que segue a palavra e falando tanta coisa absurda, literalmente absurda, conceitos que eu não imaginei que existissem no meio de judeus. Que eu vejo até no mundo, eu vejo seitas e crendices por aí que usam esses conceitos, mas lá dentro de quem está no rabinato, quem está lá na sinagoga, no meio do sacerdócio judeu, eu achei que ali não houvesse. E fiquei surpreso de ver que existe. E não fiquei favoravelmente surpreso, fiquei surpreso, decepcionado. De ver que aquela passagem que fala que o meu povo se perde porque lhes falta o conhecimento é tão real até hoje. E pessoas que também não têm esse conhecimento se colocam como doutores da lei, como professores, como mestres que vão ensinar outros. E a gente vê que muita coisa não mudou. Muita coisa continua acontecendo até hoje. E ligando pouco na nossa realidade atual, naquilo que está acontecendo nos nossos dias, eu num dos últimos vídeos falei das coisas que estão acontecendo no Brasil, que estão repetindo em muitos momentos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos 2 anos antes. Né? 2018 no Brasil, meio que repetiu muita coisa de 2016 nos Estados Unidos, só que multiplicado. 2022 no Brasil, repetindo o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos, também de forma multiplicada. E o pessoal aqui, que não quer que o bem se estabeleça, querendo fazer a mesma estratégia que foi usada lá nos Estados Unidos em 2021. Agora em 2023, 2022 para 2023, querendo fazer a mesma estratégia lá do Capitólio, para ver se conseguem com isso o resultado que conseguiram lá. Agora, por que se repete tanto? Por que as coisas que aconteceram lá no passado, provocadas por essas pessoas do eixo do mal, se repetem praticamente iguais atualmente? Por um motivo, para mim, esses dias eu tenho entendido um motivo básico para isso. O diabo, ele não cria nada. O diabo, ele não é criador. O diabo é uma criatura de Deus, mas ele não é criador. Deus cria com a sua palavra. Ele fala e a coisa acontece. Deus cria aquilo que não existe. O diabo não. Ele só copia, imita, deturpa, mas ele não cria. Então ele está pegando coisas que aconteceram em outros lugares, em outros momentos, imitando, repetindo, para colocar sobre nós hoje. Porque ele não é criador. Ele é uma criatura e quando faz deturpando. Faz de forma deturpada. Então por isso que hoje em dia a gente vê que tanta coisa procura repetir o que aconteceu no passado, porque lá no passado ele conseguiu ter sucesso. E ele acha que vai ter de novo. Mas aqui no Brasil, que é uma nação consagrada ao Senhor Jesus, eu quero declarar em nome dele que esses projetos do maligno não vão prosperar. E que a nossa nação vai ser salva desse destino cruel que já atingiu Venezuela, Argentina, Chile e tantos outros lugares. E se o Senhor quiser assim, não só o Brasil vai ser salvo desse destino, como nós vamos ser usados para levar essa mesma salvação para lá. Porque hoje, além de lá do país que Moscou entrou em conflito, que está sofrendo várias represálias, várias destruições, se você for olhar hoje, olha como está Paris. Eu vi vídeos de Paris nessa semana agora, impressionantes, de como está tendo quebra-quebra na rua. Sabe, da desordem, do caos que está em Paris. Isso está sujeito a acontecer aqui se a gente não se cuidar. Mas eu quero declarar no nome eterno do Senhor Jesus, nós vamos ser livres desse destino maligno, maldito, e vamos ser usados para levar a libertação, a palavra de Deus para o Chile, para a Argentina, para a Venezuela, para a França e para onde mais for preciso, porque o Brasil é terra de promessa e vai cumprir o seu chamamento profético. Eu declaro isso
em nome do Senhor Jesus, profeticamente, porque eu creio que o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Amém? E para terminar, da forma como eu comecei abençoando, da forma como os nossos amados irmãos israelitas fazem, vou terminar também com uma frase que o próprio Jesus falou, que ele não voltaria enquanto o povo de Israel não o convocasse com essas palavras: Baruch Haba Shem Adonai, que significa bendito o que vem em nome do Senhor. Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Shalom Adonai.